Bang! Outra colisão em Júpiter. Vamos ver, gigante gasoso, o maior planeta do Sistema Solar, 318 vezes maior que a Terra, 2,5 vezes maior do que o resto dos planetas do Sistema Solar juntos. Mais uma coisa interessante, se ficasse maior, na verdade se tornaria menor. Veja, com mais massa, o planeta seria mais denso. Isso faria com que começasse a se puxar sobre si mesmo. Os cientistas dizem que esse gigante poderia ter massa 4 vezes maior, mas ainda manter o mesmo tamanho. Ele leva 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo. É o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar e é atingido por muitos objetos espaciais o tempo todo. Isso foi descoberto durante a observação de astrônomos amadores que viram algum flash incomum em sua superfície. Eventos de impacto causam flashes assim, e por algum motivo, esse gigante recebe mais colisões do que outros planetas. Em 1994, os astrônomos descobriram o Shoemaker-Levy 9, um cometa que se separou e colidiu com Júpiter. Seu tamanho original era aproximadamente o daquele que fez os dinossauros desaparecerem. No entanto, se desfez em mais de 20 fragmentos que escureceram a superfície do planeta e ela permaneceu assim por meses. 15 anos depois, em 2009, os cientistas viram uma mancha negra em Júpiter do tamanho da Terra. Foi o resultado de um asteroide de cerca de 200 a 500 metros de tamanho. O maior asteroide registrado na Terra atingiu a área de Tunguska, na Rússia, em 1908. Ele causou uma explosão maciça, mesmo que ninguém tenha encontrado uma cratera. Mas por que Júpiter é alvo de tantos objetos espaciais? Asteroides e cometas passam pela Terra e por Júpiter quase na mesma velocidade. A densidade numérica do objeto espacial que pode interagir também é quase a mesma, mas a seção transversal do que eles podem atingir é muito diferente. Júpiter tem 11 vezes o diâmetro do nosso planeta, o que significa que tem cerca de 125 vezes a seção transversal. Quanto mais massivo for algum planeta, mais forte será sua atração gravitacional, então atrairá alguns objetos espaciais à deriva. Nosso campo gravitacional é mais fraco que o de Júpiter. Se algum objeto passar perto de nós se movendo a uma velocidade de cerca de 36 mil km por hora ou menos, nossa gravitação o atrairá. Asteroides e cometas geralmente se movem em velocidades maiores. Júpiter atrai a maioria deles. Se nosso planeta fosse atingido por objetos tão grandes e com tanta frequência, teríamos uma extinção como a dos dinossauros milhares de vezes mais frequente. Em 2020, os cientistas descobriram que havia um asteroide incomum na órbita de Vênus, o primeiro lá, do tamanho de uma pequena montanha e rico em minerais que podemos encontrar nas rochas profundas da Terra. Eles até acreditam que poderia ser uma pista para um conjunto maior de asteroides criados quando nosso sistema solar estava se formando. Esse não é o único mistério em torno de Vênus. O planeta tem ventos incrivelmente violentos que impulsionam nuvens e tempestades ao seu redor a velocidades superiores a 355 km por hora. Isso é 60 vezes mais rápido do que sua rotação. Além disso, os cientistas ainda não têm certeza do que aconteceu com os oceanos. Eles creem que pelo fato de o planeta estar tão perto do Sol, a água evaporou e entrou na atmosfera como vapor, que por sua vez prendeu o calor vindo do Sol. Calor esse que teria vaporizado cada vez mais água ao longo do tempo. Vênus provavelmente tinha um ambiente parecido com o da Terra, mas muito tempo atrás. A teoria diz que muitos cometas e asteroides colidiam com ele. Muitos pedaços do planeta saíram voando por toda parte. Alguns podem até ter se chocado com a Lua da Terra. Partes que bateram aqui provavelmente estão enterradas muito profundamente, já que temos maior atividade geológica do que a Lua. Urano também teve uma colisão, só que mais séria do que asteroides. O resto dos planetas do nosso sistema solar tem principalmente um eixo de rotação que meio que aponta para cima do plano eclíptico. Urano está inclinado, deitado de lado, então uma estação lá dura 42 anos, quando o polo sul ou norte está apontado para o Sol. A maioria dos planetas também gira no sentido anti-horário quando você os vê de cima do nosso sistema solar. Vênus faz o oposto, o que significa que talvez tenha sido chutado do seu eixo há muito tempo. Urano pode ter colidido com esse outro corpo espacial há milhões de anos. Quando nosso sistema solar ainda era muito jovem, a configuração orbital de Saturno e Júpiter pode ter se cruzado. Suas forças gravitacionais meio que criaram um momento orbital e o transferiram para Urano. Isso o retirou do eixo. Milhões de asteroides orbitam o Sol e não muitos passam pela Terra de tempos em tempos, então não temos corpos espaciais perigosos vindo em nossa direção.
O plano é visitar Marte na década de 2030 e os cientistas esperam que este não seja alvo de corpos espaciais maiores. Novas crateras aparecem no planeta vermelho a cada 1 ou 2 dias. Elas podem ter 4 metros de diâmetro, o que significa que poderiam ter sido formadas por objetos do tamanho de uma bola de futebol. Como a atmosfera lá é mais fina que a nossa, corpos menores podem entrar mais facilmente. A maior parte do norte marciano é de planícies lisas. O sul é mais alto, cheio de crateras, e o interior tem uma quantidade surpreendente de metais raros. A teoria diz que isso ocorre porque um grande corpo celeste colidiu com Marte e rasgou uma parte de sua metade norte. Detritos daquele asteroide circundaram o planeta e depois se misturaram em 2 pequenas luas que o orbitam. Também temos rochas de Marte na Terra, encontradas no deserto do Saara, na Antártica e em alguns outros lugares. Algumas têm gás, que é quimicamente o mesmo que o da atmosfera de Marte. As rochas provavelmente vieram de uma grande explosão em que algum asteroide ou meteoro maior ejetado de Marte pousou em nosso planeta. A atmosfera de Mercúrio também é fina, então ocorrem muitas colisões menores ali. Imagine acordar, ir até a sua janela e ver que há chuvas de micrometeoros todas as manhãs, o que é algo que acontece em Mercúrio. Esse estranho padrão climático molda sua atmosfera, chamada exosfera. Mercúrio é tão denso que seu núcleo de ferro pesado representa 2/3 da sua massa total. Os cientistas acreditam que poderia ter sido maior no passado, mas o excesso de colisões raspou sua superfície. O planeta tem sido constantemente bombardeado por rochas do espaço que deixaram marcas com crateras. Planícies na superfície parecem ter sido criadas devido à lava vulcânica derramada sobre a superfície e que depois secou suavemente. Muitas crateras estão cheias desse material, o que significa haver mais uma coisa que abalou o mundo de Mercúrio: vulcões. Existe um grupo incomum de asteroides descobertos perto de Netuno, o que inclui uma ampla gama de tamanhos, desde grandes áreas metropolitanas a seixos minúsculos. Acredita-se que venham de um grupo de asteroides chamado Cinturão de Kuiper. Ele faz um anel bem além de Netuno. No entanto, esses novos asteroides têm cores diferentes do Cinturão de Kuiper. Eles ficam tão longe do Sol que sua superfície deveria ficar quase intocada, mas possuem uma cor semelhante à dos asteroides arrastados pelo Sol ao redor de Júpiter. Como o resto dos planetas, Netuno recebe calor do Sol, mas há algo misterioso dentro dele que faz com que gere mais calor do que recebe. Isso afeta seu clima, que é o mais estranho de todo o sistema solar. Tempestades enormes, ventos insanamente fortes, nuvens parecidas com cirros que mudam rapidamente o tempo todo. Há manchas escuras em sua atmosfera que aparecem e desaparecem. Por aqui, recebemos 1000 vezes mais luz solar do que Netuno. Gigantes gasosos como Saturno e Júpiter podem nos proteger de asteroides. Sem eles, os grandes impactos que criaram detritos suficientes para formar luas e outros planetas aconteceriam com mais frequência. Há um enorme asteroide indo em direção a Saturno, que pode fazer um sobrevoo em potencial em 2031, mais de 10 vezes maior do que o asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Titã, uma das luas que orbitam Saturno, é 80% mais massiva que a nossa e a única do nosso sistema solar com uma atmosfera. É 1,5 vezes mais espessa que a nossa Lua e consiste principalmente de nitrogênio, como a nossa atmosfera, e que ninguém sabe de onde veio. No entanto, ao contrário de Saturno e da maioria dos outros lugares do nosso sistema solar, essa Lua tem um potencial real para hospedar a vida. Estamos viajando pelo espaço à velocidade da luz. A rota da Terra até o Sol nessa velocidade é de apenas 8 minutos, mas levaríamos cerca de 35 anos para chegar ao nosso destino, o que, por sinal, ainda é muito rápido. Em comparação, um foguete convencional levaria cerca de 600 mil anos para fazer essa viagem. E aqui estamos nós. É um sistema estelar incrivelmente muito semelhante ao nosso, e nossos cientistas suspeitam que a vida poderia existir aqui, assim como na Terra. Uma anã vermelha, 30% do tamanho e peso do Sol, fica no coração desse sistema solar. Mas estes são os planetas que orbitam a estrela que mais nos interessam. O primeiro deles é L9859b. Seu tamanho está em algum lugar entre a Terra e Marte, mas é muito leve. Tem apenas metade da massa de Vênus. No entanto, a vida é impossível nesse planeta rochoso. Ele fica muito próximo da estrela e é tão quente que você queimaria um bolo se tentasse assá-lo em sua superfície. É cerca de 100 graus acima da temperatura do seu forno. O planeta faz um círculo completo em torno de sua estrela hospedeira em apenas 2 dias, em comparação com os 365 da Terra.
e recebe 22 vezes mais energia do que o que obtemos do Sol. Então, não é apenas quente lá, mas tem muita radiação perigosa. O próximo planeta fica a 4,6 milhões de quilômetros de sua estrela hospedeira. Isso é 13 vezes mais perto do que a distância de Mercúrio até o Sol, e ele faz uma volta completa em torno da estrela em 3,7 dias. Mas o interessante é que o planeta é 30% maior que a Terra e 2 vezes mais pesado. Então, pertence à classe de planetas super-terra. Esses planetas podem ser ricos em gelo de água, metano e hidrogênio. Esses são alguns dos elementos necessários para a existência da vida. Muitos cientistas acreditam que é nesses planetas que civilizações extraterrestres podem viver, mas devido ao grande peso do planeta, ele tem uma força gravitacional forte. Portanto, essas civilizações podem não ser capazes de voar para o espaço, porque é mais difícil para elas sair da armadilha gravitacional de um planeta super-terra. No entanto, a vida não é possível aqui, porque o planeta ainda está muito perto da estrela hospedeira. E assim como no nosso sistema solar, os 2 planetas mais próximos estão muito quentes. Mas o terceiro planeta parece mais promissor. L9859d é quase 2 vezes mais pesado que a Terra e 50% maior. Os cientistas calcularam que cerca de 1/3 de sua massa poderia ser água. Para comparação, a massa de toda a água na Terra é de apenas 0,02%. A presença de água é a principal condição para o surgimento da vida. No entanto, só podemos imaginar onde essa água pode estar. Pode estar na superfície. Altas temperaturas, porém, podem transformar grandes oceanos em nuvens gigantes de vapor, e a água também pode estar contida nas águas subterrâneas abaixo da superfície. Bom, ainda não temos como saber isso com certeza. Vamos passar para o próximo planeta nesse sistema estelar. Esse planeta recém-descoberto é da classe Super Vênus, L9859e. É um planeta rochoso com 3 vezes o tamanho da Terra. A classe Super Vênus significa que o planeta é pesado o suficiente para ter uma atmosfera, mas as condições lá são mais parecidas com uma estufa. Diferentes gases enchem a atmosfera de lá. Os raios estelares passam por eles para a superfície do planeta, refletem nela e sobem. Mas os gases densos não os deixam sair da atmosfera. Então o planeta fica cada vez mais quente. Esse é o efeito estufa que nos esforçamos tanto para evitar na Terra. Além disso, o vento estelar transporta vapor de água e outros elementos das camadas superiores da atmosfera para o espaço sideral. A vida não pode existir em tal planeta, nem jamais poderia se originar, assim como no planeta irmão da Terra, Vênus. Até agora, todos os planetas que analisamos estão fora da zona habitável da estrela hospedeira. Esse é o ponto ideal, a uma distância perfeita da estrela. Não muito perto para que o planeta não seja muito quente e a água de lá não evapore instantaneamente, e não muito longe para que o planeta não seja um deserto frio. E os planetas B, C, D e E estão muito próximos da estrela hospedeira. Mas há outro planeta hipotético, F, nesse sistema solar, localizado bem nesse ponto ideal. Esse candidato à superterra é 2,5 vezes mais pesado que o nosso planeta natal. Portanto, temos esperanças de que seja um mundo rochoso, assim como os outros planetas desse sistema estelar. O peso do planeta F é suficiente para ter uma atmosfera densa, e a temperatura em sua superfície deve ser adequada para que a água exista lá na forma líquida. O planeta faz um círculo completo em torno de sua estrela hospedeira em 23 dias, o que literalmente significa que é ano novo a cada 3 semanas. Não é muito provável, no entanto, que haja uma civilização lá que o celebre. Na verdade, a própria existência desse planeta é muito duvidosa, porque ainda não temos evidências diretas. Todos os outros planetas foram descobertos pelo método de trânsito. É quando apontamos nossos telescópios diretamente para uma estrela e vemos seu brilho mudar. Quando há uma ligeira queda no brilho da estrela, é quando um planeta passa entre nós e a estrela. Como este ponto. Temos um curto período de tempo enquanto o planeta está na luz da estrela para determinar seu tamanho e velocidade. Às vezes, podemos observar esses trânsitos de Mercúrio e Vênus no disco solar. E existem pelo menos 29 planetas potencialmente habitáveis lá fora no espaço distante que podem observar a Terra da mesma maneira. Cerca de 1.715 estrelas em algumas centenas de anos-luz estão perfeitamente localizadas para isso. Cada estrela tem planetas ao seu redor, mas apenas 29 deles estão na zona habitável. Então, realmente poderia haver vida e uma civilização extraterrestre inteligente por aí. Se assim for, eles poderiam apontar seus telescópios para o Sol e ver um pequeno ponto passar pelo disco solar. E eles poderiam ter feito essas observações pelo menos nos últimos 5.000 anos.
Então, poderiam ver como nossa civilização nasceu e como evoluímos. Além disso, esses planetas estão próximos o suficiente para captar nossos sinais de rádio e até transmissões de televisão. Mas isso funciona nos dois sentidos. Os sinais de rádio viajam pelo espaço à velocidade da luz. Dominamos essa tecnologia há cerca de 100 anos. Então, se realmente houver uma civilização lá fora em algum lugar, também pegaríamos o seu sinal. Mas até agora, isso não aconteceu. Portanto, não temos provas da existência de vida nesses planetas. A descoberta de um sistema estelar como o L9859 é muito importante para nós, porque estamos sempre procurando vida fora do nosso sistema solar. E os planetas da classe Super-Terra são ainda mais adequados para a origem da vida do que o próprio planeta Terra. Esses planetas às vezes são chamados de superhabitáveis. Então, alguns cientistas pensam que a Terra é um bom lugar para a vida, mas não o melhor. Planetas superhabitáveis teriam que ser 30% maiores que a Terra e 2 vezes mais pesados. Isso criaria uma gravidade mais forte, o que tornaria a atmosfera do planeta mais densa e com uma maior concentração de oxigênio. Isso, por sua vez, aumentaria a temperatura média do planeta para 25 graus Celsius perfeitos. Então as plantas prosperariam lá. Além disso, uma gravidade mais forte torna a superfície do planeta mais plana. Isso quer dizer que pode existir mais oceanos lá do que na Terra. Isso tornaria a vida aquática muito mais diversificada. A estrela hospedeira também desempenha um papel muito importante. Deve ser menor que o Sol. Quanto maior a estrela, mais combustível ela queima. Isso significa que a vida útil de tais estrelas é muito menor. Por exemplo, a expectativa de vida útil do Sol é de cerca de 10 bilhões de anos. Mas uma anã vermelha pode viver até 30 bilhões de anos. Mais tempo, mais oportunidades para o nascimento da vida e evolução. Até agora, os cientistas descobriram 24 planetas superabundantes, mas isso ainda não significa que haja vida lá de verdade. Mas alguns cientistas acreditam que já existem pelo menos 36 civilizações avançadas em nossa galáxia além da Terra. Eles procuraram mundos semelhantes no mapa estelar. Primeiro, encontramos estrelas que se parecem com o Sol entre cerca de 100 bilhões de estrelas em toda a galáxia. Agora escolhemos entre essas estrelas aquelas ricas em ferro. Essas estrelas queimam na temperatura perfeita e ajudam os planetas ao seu redor a ganhar um núcleo de ferro e se tornarem semelhantes à Terra. Agora, vamos escolher estrelas relativamente jovens dessa pilha, porque quando envelhecem, elas se expandem e absorvem os planetas ao seu redor ou os queimam. Uma última coisa, vamos encontrar planetas nessa pilha na zona habitável da estrela. E pronto, 36 mundos podem ser habitados por alguma civilização desconhecida, mas não saberemos ao certo até entrarmos em contato com eles. Pode parecer uma cena de um filme de ficção científica legal ou uma pintura surpreendente, mas na verdade é uma filmagem real de Marte. O próprio planeta conhecido por sua cor de ferrugem brilhante. Camadas de rocha e poeira cobrem a sua superfície. Elas consistem em minerais ricos em ferro. É por isso que a poeira em Marte é principalmente de óxido de ferro. Ele flutua na atmosfera e cria uma névoa vermelho-alaranjada ao redor do planeta. Mas Marte tem coisas ainda mais incríveis, como estas manchas azuis em sua superfície. Elas se parecem com um mar de dunas esculpido pelo vento, com cerca de 30 quilômetros de largura. Astronautas viram essas dunas na calota polar norte do planeta. Essa é uma região que cobre uma área aproximadamente tão grande quanto o Texas. As dunas azuis, formadas pelos ventos, têm a forma de longas linhas entrelaçadas. Os ventos em Marte são implacáveis e fortes. Eles transformam a superfície árida do planeta em terrenos de grande beleza. Esses ventos são influenciados por muitos fatores diferentes. Por exemplo, flutuações de temperatura ou mesmo a forma como a atmosfera do planeta circula. A atmosfera é rarefeita em Marte. Essa é a explicação de por que a água líquida provavelmente não pode existir ali por um longo período de tempo. É por isso que, embora Marte tenha apenas metade do diâmetro do nosso planeta, tem a mesma quantidade de terra seca que a Terra. Uma fina atmosfera também é a razão pela qual o vento precisa ser excepcionalmente forte e rápido para mover a areia e formar essas dunas. Os ventos geralmente se movem a de 16 a 32 km por hora em Marte. De qualquer forma, embora a imagem pareça bem colorida, na realidade as dunas não são azuis. As manchas azuladas representam as partes mais frias, enquanto as regiões mais quentes são de cor laranja amarelado. As imagens faziam parte de um conjunto de fotos divulgado para comemorar o 20º aniversário da Odyssey, uma espaçonave orbitando Marte.
Marte possui inúmeras dunas de areia em diferentes locais em toda a sua superfície. Algumas delas se formaram há 1 bilhão de anos, como a da região de Valles Marineris. Elas não mudaram porque a pressão atmosférica e os padrões de vento permaneceram os mesmos. Mas algumas coisas mudam. Por exemplo, algumas dunas ficam cobertas de geada. Aqui, a duna principal tem uma série de padrões escuros. Pode ser porque a geada vai e vem, dependendo da estação. Marte tem 4 estações, assim como a Terra, mas elas são 2 vezes mais longas que as nossas, pois Marte precisa de cerca de 2 anos terrestres para orbitar o Sol. As estações são mais severas no sul do planeta do que no norte. Durante o inverno do sul, o planeta está mais distante do Sol. Marte se move bem devagar e sua órbita é elíptica, diferente da órbita terrestre, que é quase circular. A primavera em Marte é uma estação com muitas tempestades de poeira que começam em uma parte do planeta e eventualmente se transformam em enormes tempestades. Elas podem ser tão grandes a ponto de cobrir todo o planeta. Cada planeta do nosso sistema solar tem algo que o torna especial. Júpiter, por exemplo, não é apenas o maior planeta, mais de 2 vezes maior que todos os outros planetas combinados, mas também tem o maior oceano do sistema solar. Júpiter é feito de elementos semelhantes ao Sol. Eles são principalmente hélio e hidrogênio. Nas partes mais profundas da atmosfera do planeta, a temperatura e a pressão aumentam. O gás hidrogênio é comprimido e se transforma em líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano, mas é feito de hidrogênio, não de água. Também existe uma teoria de que em algum lugar na metade do caminho para o centro de Júpiter, a pressão aumenta tanto que os elétrons começam a ser espremidos para fora dos átomos de hidrogênio. Isso permite que o líquido conduza a eletricidade de forma tão eficaz quanto a maioria dos metais. Júpiter gira rapidamente, o que cria correntes elétricas e um forte campo magnético. Mas, como gigante gasoso, o planeta não tem uma superfície firme. Os redemoinhos e listras do planeta são nuvens frias e ventosas de água e amônia. Júpiter também tem a icônica Grande Mancha Vermelha, que é uma tempestade insanamente grande com nuvens vermelhas girando no sentido anti-horário. Os ventos ali são muito mais rápidos do que qualquer furacão em nosso planeta. A Grande Mancha Vermelha mudou ligeiramente ao longo do tempo e atualmente é maior que o nosso planeta. Tem 1,3 vezes a largura da Terra. Cientistas descobriram que suas raízes se estendem por mais de 320 quilômetros na atmosfera de Júpiter. Um ciclone tropical regular que vemos em nosso planeta pode se estender por apenas 15 quilômetros do topo até a base. Atualmente, a mancha vermelha está se tornando menor e mais alta ao mesmo tempo. Júpiter também tem dezenas de luas e alguns anéis, mas ao contrário dos anéis de Saturno, esses são bastante tênues e, em sua maioria, feitos de poeira, não de gelo. Além disso, há um oceano salgado sob a superfície da maior lua de Júpiter, Ganimedes. Ele fica escondido abaixo de uma espessa crosta gelada. É provável que contenha mais água do que todos os reservatórios de água de superfície que temos na Terra juntos. A teoria diz que este oceano tem cerca de 100 quilômetros de profundidade, 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos do nosso planeta. Júpiter e Saturno contêm 10 milhões de toneladas de pedras preciosas. A pressão dentro da atmosfera desses planetas pode transformar o carbono em pequenos pedaços de diamantes. Se você colocar esses diamantes sob temperaturas e pressões extremas, eles podem derreter. Isso provavelmente resulta em um tipo de chuva de diamantes. No início, nosso sistema solar era apenas uma nuvem rodopiante de gás e poeira. Ele eventualmente se desenvolveu em um disco giratório com a estrela central. Quase todos os planetas no nosso sistema solar se movem no sentido anti-horário em torno do Sol. Vênus é o único planeta que gira no sentido horário, e Urano gira de lado. Esses planetas são provavelmente diferentes porque, há muito tempo, enormes asteroides colidiram com eles e meio que os tiraram de curso. Há uma chance de Vênus ser um planeta habitável. Definitivamente não é o lugar onde você gostaria de viver. Não com suas nuvens de ácido sulfúrico e tremenda pressão atmosférica, que é 90 vezes maior do que a da Terra. Adicione a isso temperaturas incrivelmente altas. As condições em Vênus são muito desfavoráveis para os humanos. Com 470 graus Celsius, Vênus é mais quente que Mercúrio, embora esteja mais longe do Sol. Isso acontece porque há muito dióxido de carbono na atmosfera de lá. Ele retém o calor, fazendo com que a temperatura suba muito mais do que deveria. No entanto, simulações mostraram que cerca de 700 milhões de anos atrás, Vênus poderia ter sido um lugar agradável com temperaturas moderadas e água líquida. Essas condições eram ligeiramente semelhantes às que temos na Terra agora. Urano não é um gigante gasoso. Na verdade, é feito de gelo.
Sua atmosfera contém metano, o que faz com que o planeta pareça azul. Possui 27 luas, 2 conjuntos de anéis e muito gelo em sua atmosfera. Um dia em Urano dura pouco mais de 17 horas. Esse é o tempo que o planeta leva para completar uma única rotação em seu próprio eixo. Mas sua inclinação é tão pronunciada que na maioria das vezes um ou outro polo está apontado para o Sol. É por isso que a duração do dia no Polo Norte é quase meio ano, e um ano em Urano chega a 84 anos terrestres. Se você vivesse em Urano, próximo ao Polo Norte, seria capaz de ver o Sol no céu por 42 anos. Isso seria o verão. Depois disso, o Sol iria se pôr e você teria que viver os próximos 42 anos na escuridão. Seria o inverno do planeta. Netuno é o menor e mais distante dos gigantes gasosos. A gravidade no planeta é semelhante à que temos na Terra, mas você não seria capaz de ficar na superfície de Netuno. Ela é gasosa, não terra sólida. Tritão, a maior das luas do planeta, orbita Netuno de uma forma muito incomum. Ela se move para trás em comparação com o resto das luas do planeta. Titã também está em uma espiral lenta para dentro em direção a Netuno. Um dia, daqui a bilhões de anos, é provável que seja dilacerada pelas forças gravitacionais do planeta e se torne apenas um anel ao redor de Netuno. Esse anel continuará sendo puxado para dentro até eventualmente colidir com o planeta. Plutão é um planeta anão e um ano lá dura 248 anos terrestres. Mas mesmo que não seja realmente um planeta, Plutão ainda tem várias coisas interessantes a oferecer, como montanhas flutuantes. As geleiras de nitrogênio de Plutão carregam incontáveis colinas isoladas, cada uma com vários quilômetros de diâmetro. É provável que sejam fragmentos de gelo de água das terras altas circundantes do planeta anão. O gelo de nitrogênio é mais denso do que o de água. Assim, os cientistas acreditam que colinas de gelo de água flutuam em um mar de nitrogênio congelado, como os icebergs no Oceano Ártico da Terra.